Bem, deixa eu me apresentando aqui, a gente vai se apresentando quando o Daniel tá entrando. Beleza. Bem, meu nome é Thiago Barra, eu sou um aficionado pelo tópico da reciclagem e pelo Green Tech, Waste Tech, então é uma dos tópicos assim que eu gosto pra caramba de trabalhar. Eu sou mais um curioso e nós estamos na tentativa de gerar alguns negócios aqui com Green Tech. Eu sou mentor de startups, sou sócio de algumas empresas e eu trabalho muito na hora de mentorar startups, né, e criar esse ambiente de tecnologia, produto e dados, né. Então eu vejo aqui uma super oportunidade aqui para nossa área, tanto de Green Tech como Waste Tech, usar essas alavancas, tanto de crescimento quanto de uso de dados e essa visão de produto. Eu vou passar aqui para o Fino falar um pouco dele, que esse cara aí já tem bagagem e track record aqui para falar disso. Bom, sou Arthur Rufino, eu sou presidente da JR Diesel, que é a maior empresa de reciclagem de veículos da América Latina. Esse mercado tradicionalmente é muito mais conhecido pelo seu lado ilegal, que é o desmanche de veículos, mas de 2008 para cá a gente conseguiu criar uma onda de inovação e transformação na nossa empresa que acabou resultando na transformação do segmento. A gente começou com mudanças de processo, mudanças de posicionamento, de imagem. A gente tentou criar ali uma iniciativa para conscientizar o consumidor sobre o que é a peça legal, até que a gente teve a oportunidade de transformar isso na lei do desmanche, que não só trouxe esses benefícios para o meio ambiente da expansão da atividade, mas principalmente a questão de redução de roubo de veículos e latrocínio no estado de São Paulo. Então, apesar de ser um bicho que não parece tanto relacionado com a questão do meio ambiente, a peça de reuso, de novo, a gente está falando de reuso, né? Um dos principais R's dessa relação, e é por isso que a gente acaba fazendo tão parte desse tipo de discussão para falar de tecnologia, de formas de escalar e de viabilizar economicamente esse tipo de iniciativa. Eu adoro esse case da JR, velho, porque ele impacta em tantos níveis, né? Opa, chegou o Daniel, o cara, sem você não funciona, Daniel. Daniel, eu acabei de me apresentar aqui, o Pipo apresentou também o que ele está fazendo, ele é responsável por aquele maravilha de projeto do desmanche, né? Que eu estava falando com ele que impacta tantas dimensões, né, cara? Tu reduz o latrocínio, tu tem impacto na reciclagem, é economicamente viável, que é uma coisa mais super importante aqui, né? É economicamente viável. E agora a gente deixa para ti, quando começarmos a falar sobre reciclagem aí, dá o teu show que está aqui no backup. Ótimo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel, eu sou CEO da Cicla Brasil. Eu trabalho aproximadamente 18 anos com projetos de gestão de resíduos, né? Com projetos de inclusão de catadores, com desenvolvimento de sistemas de coleta seletiva municipal e projetos de logística reversa, né? A Cicla Brasil é uma organização voltada para o desenvolvimento de sistemas de logística reversa empresarial e coleta seletiva municipal. Assim, a gente tenta integrar soluções tecnológicas para a promoção da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos, né? Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o ecossistema de soluções voltadas para reciclagem de embalagens. Para isso, assim, eu preciso explicar, contextualizar para vocês o que é logística reversa, né? Para quem não sabe, logística reversa de embalagens são mecanismos econômicos e sociais capazes de facilitar o retorno dos resíduos de embalagens para o setor produtivo. E, assim, esse conceito, ele começou a se materializar, ele começou a virar realidade em 2010, quando foi promulgada e regulamentada a Política Nacional de Resíduos. Essa lei, ela trouxe consigo, assim, muitos conceitos estruturantes para o ecossistema da reciclagem do Brasil, assim, tais como responsabilidade compartilhada, o poluidor pagador, o protetor recebedor, dispositivos que possibilitaram a implementação de sistemas de logística reversa.
graças a esse sistema, assim, atualmente, hoje, no Brasil, a gente está vivendo, tipo, a gente brinca que é uma pangeia das soluções para gestão de resíduos, assim. A gente tem uma série de aplicações em fase de experimentação, assim, que estão acontecendo agora, assim, mas ainda tem muito que ser construído, assim, apesar de a gente estar há 10 anos com a lei promulgada, né? Uma das soluções assim, que eu gostaria de apresentar para vocês é a questão dos sistemas de crédito de logística reversa. O conceito surgiu após a crise de 2008, assim, quando, em função da crise das commodities, os preços de comercialização de recicláveis, eles despencaram a ponto de provocar um apagão temporário nos sistemas de coleta seletiva e na reciclagem no país. Ou seja, assim, programas de coleta seletiva, cooperativas de catadores, todo o comércio informal de resíduos, que é quem é responsável por praticamente toda a reciclagem no país, de embalagens, parou completamente. Na época, eu estava trabalhando numa prefeitura e a crise para os municípios foi terrível. Assim, todo o resíduo de coleta seletiva dos sistemas que estavam estruturados na época foi aterrado, foi mandado para lixões e aterros sanitários, né? Na época, eu já era meio radical, assim, na questão de gestão de resíduos, pelo menos os meus, né? Nossa, e aquilo me fez muito mal, assim, eu fiquei doente, eu fiquei 15 dias de licença com dor, porque eu vi aquela montoeira de resíduos sendo tudo descartado inadequadamente em aterro sanitário, né? Um espaço... o aterro sanitário, assim, aquilo foi muito, muito complicado, mas também trouxe, assim, essa crise ajudou a gente a se reinventar e a gente pensar, poxa, o que dá para fazer, então, para melhorar isso, assim. Então, naquele momento, ficou evidente para nós que a desregulamentação do mercado de reciclagem era um sério problema ambiental. A reciclagem, para acontecer, ela dependia basicamente do interesse do mercado, do preço de mercado dos resíduos, o que não é sustentável da gestão dos resíduos sólidos urbanos, né? Foi aí que a gente teve a ideia de criar um mecanismo econômico que garantisse que os materiais recicláveis continuassem a fluir, mesmo sem condições de mercado. Então, a gente desenvolveu um conceito na época que a gente chamava de sistema de crédito de logística reversa, que era uma aplicação baseada no sistema de crédito de carbono, que as empresas que emitem volumes de gás carbônico, elas devem comprar créditos de soluções que retêm o gás carbônico da atmosfera, florestas, aterros sanitários controlados. A lógica de equivalência de massa, ou seja, eu emito 1.000 toneladas de determinada coisa, eu tenho que comprar créditos de 1.000 toneladas daquela determinada coisa. Então, a gente aplicou esse conceito para o mercado da reciclagem, né? Porque a gente via que isso daí poderia ser um mecanismo contracíclico e que compensatório, que poderia fazer com que o resíduo continuasse fluindo, mesmo nas condições mais instáveis de mercado, né? E com essa ideia na mão, assim, a gente saiu para correr para tentar ver como viabilizar. Até 2010, onde a gente não tinha suporte nenhum para que isso acontecesse. Só que a partir de 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a ideia tomou relevância. E aí a gente começou a ajudar a implementar essa política, e a gente fez o advocacy, a gente saiu, apresentamos para Deus e o mundo para fazer com que essa ideia ela virasse uma proposta setorial, que era um acordo de logística reversa. E a gente queria que esse acordo fosse feito pelos catadores de materiais recicláveis, porque eles seriam os principais beneficiários desse sistema, né? Só que aí, depois de assim, muita insistência com o governo federal na época, a gente recebeu uma resposta formal de que os catadores não seriam, eles não poderiam aplicar uma proposta deles, porque eles não eram financiadores do sistema. A gente achou um absurdo aquilo, né? Mas era como foi, assim. Então, aí a gente mudou de estratégia. Então, beleza. Então, os acordos setoriais, que são os compromissos que os setores industriais firmaram com o Ministério do Meio Ambiente para estruturar sistemas de logística reversa, a gente começou a atuar para fazer com que ele não inviabilizasse o surgimento do sistema de crédito de logística reversa. E aí o que aconteceu foi que, no fim das contas, o sistema ele não aconteceu enquanto um acordo de logística reversa, mas, assim, como ele foi amplamente divulgado, muitas empresas, muitas pessoas gostaram da ideia e começaram a implementar. Hoje, a gente tem praticamente umas 10 ou 15
soluções de sistema de crédito de logística reversa que estão em funcionamento, a maior parte delas, assim, sem regulamentação, sem apoio governamental, e algumas que já estão, de alguma forma, se regulamentando. Então, o que eu queria deixar claro para todo mundo, assim, que na gestão dos resíduos, a gente tem um campo gigantesco para aplicação de tecnologia, para a gente tentar resolver problemas que são bizarros para a gestão de resíduos sólidos urbanos, né? E essa que esse que é o apanhado que eu queria deixar aqui, para a gente começar a discutir. Fala uma coisa aqui, Daniel. Antes do Fino apresentar o case dele, que eu acho que vai fazer muito sentido nesse nosso papo, mas, cara, por que uma política de gestão de resíduos é algo que é muito importante para a gente colocar as coisas no ar, tá? Colocar negócios sobre green tech ou waste tech, ou de reciclagem no ar, porque, entendeu? Como é que essa política ajuda nisso? Porque em algumas áreas, só para dar um contexto, porque em algumas áreas a gente não precisa disso, né? A gente só vai fazendo as coisas. Mas, a princípio, a política parece que vem para ajudar e ser um melhorador, assim, vamos dizer, dessa indústria. Então, eu creio que tu passasse, porque para mim isso é um desafio gigante dessa indústria. Então, assim, é necessário, porque a questão da gestão de resíduos sólidos hoje, ela é titularidade dos municípios, né? Então, os municípios, eles são obrigados a absorver todo o resíduo que a população gera. Eu estou falando especificamente do mercado de reciclagem de embalagens em geral, né? Então, se não existe um mecanismo que faça com que, se não existe uma obrigação legal que coloque para que as empresas realizem esses sistemas, o município sozinho vai ter que arcar com todo esse prejuízo. E o resíduo sólido, ele é um dos maiores custos que estão relacionados à gestão municipal, né? Então, a gente acredita que é fundamental que a legislação, pelo menos, ela conduza para que o mercado de soluções se fortaleça e que as empresas, e que a gente crie um sistema de responsabilidade compartilhada mesmo, onde cada parte da cadeia de consumo, ela tem a sua parcela de responsabilidade. Quando comecei a me interessar por essa área, é uma área que eu falava, cara, eu não... Pra mim isso é muito estranho ainda, sabe? Pra mim isso é... Você está ouvindo o Thiago? Não. Deu uma sumida na sua voz aí. Falhou o teu áudio, Thiago. O Thiago vai sair um pouquinho e vai voltar. Mas eu vou emendar aqui, Daniel, porque essa pergunta do Thiago sobre a questão da necessidade da política é bem pertinente, porque é fácil mostrar o nosso case da reciclagem automotiva como algo que resolveu o mercado e etc., e é economicamente sustentável, porque a gente tem um lixo, entre aspas, de altíssimo valor agregado, que é o veículo. Então, não é o tipo de coisa que a pessoa joga no lixo e alguém tem que buscar porque tem um valor agregado super baixo. Então, no nosso caso, uma política de logística reversa em relação ao veículo vem para ajudar e deixar a nossa cadeia mais forte. Mas no final do dia, o meu lixo vale tanto que eu saio comprando ele do dono desse lixo, né? Então, é um comportamento diferente. A pergunta do Thiago vem nesse sentido. Para todo o resto, você tem essa necessidade de ter algum tipo de política que delegue responsabilidades e crie regras para que a gente faça nascer empresas como a do Daniel, como a minha, etc., que cuide dessa cadeia para que a coisa fique cíclica, né? Exato, eu acho que você tocou num ponto que, em relação ao mercado de embalagens,
o mercado viabiliza a logística reversa meio que espontaneamente. Só que, assim, o mercado ele funciona mais para resíduos que têm um valor agregado significativo, como é o exemplo da latinha. Hoje a gente tem uma taxa de recuperação de latinha de aproximadamente 98%. Só que existem outros resíduos que essa taxa de aproveitamento ela chega a zero. Dependendo da distância das embalagens, do mercado de consumo dessas embalagens, da reciclagem dessas embalagens, a logística torna inviável o aproveitamento. Então, por isso que a criação de legislação ela é fundamental para compensar essas distorções, assim, para a gente conseguir fazer com que a maior parte dos resíduos eles voltem ao setor produtivo. Tem uma questão aqui, né, que a gente for falando das indústrias, o que a legislação faz, ela promove, é um altruísmo forçado, né? É isso. Porque o que acontece é que as empresas são responsáveis pelo que ela gera, só que não tem nenhuma legislação, nenhuma lei que faça isso, né? Porque toda empresa deveria ser responsável por aquilo que ela gera, né? Vamos lá. E aí, como não existe isso de uma forma regulamentada, em alguns lugares há, né? Tem algumas sendo acontecendo agora, mas... E é o que a gente colocar isso em prática. Depois que cria essa gestão de resíduo, né, essa legislação, como tu falaste, aí eu acho que abre espaço para toda uma criação de empresa, né, de negócio em cima disso. Porque antes não estava inviabilizado, é totalmente inviável criar uma parada dessa, né? Exato, a gente está vendo isso nascer agora no acordo setorial do eletroeletrônico, né? Então, você vai falar para a Samsung que ela tem que se responsabilizar pelo retorno de uma TV toda vez que ela vende uma TV. Ela vai conseguir fazer isso como Samsung? Óbvio que não. Mas você sai dentro do acordo setorial responsabilizando a cadeia e vai começar a nascer empresas como JR, como Ciclo, seja como for, que cuidam dessa logística, porque não adianta você se iludir que a Samsung tem capacidade, com um país continental como o Brasil, sair pegando TV na casa das pessoas. É totalmente impraticável. Então, eu gosto do que você falou, Thiago, da brincadeira do altruísmo forçado, porque, dane-se, se o cara vai usar aquilo de marketing depois, mas, mesmo sendo obrigado, não tem problema. Pelo menos o cara está espalhando melhor a notícia ali, ele está cultivando a ideia de que as coisas precisam ser recicladas e está fazendo a parte dele porque ele está pagando para alguém resolver o problema, né? Mas o importante é que alguém realmente esteja pagando, porque não é todo resíduo que tem valor suficiente para fazer a cadeia funcionar, né? E é o caso da JR, né? O fim do mês pensário, né? Porque tem uma questão quando eles fazem isso, acaba gerando negócio, né, cara? Então, tu gera uma cadeia inteira disso aí, né? Tu vai começando a colocar isso em prática, então como ela é muito grande, exemplo da Samsung, né? Como ela é muito grande, ela não conhece a capilaridade total, ela tem que se munir de outras empresas menores para poder fazer isso, né? Ela tem que se munir de tecnologia para fazer isso também. Então, eu acho que nesse momento começa a surgir várias coisas aqui, vários negócios interessantes para reciclagem. Eu creio que eu estou mudando uma de host aqui, mas também é bizarro, mas eu vou chamar porque eu sempre tenho uma dificuldade de entender, cara, como é que a gente resolveu o problema de lixo, tá? E aí, quando a gente tá falando de reciclagem aqui, eu acho que é legal falar que a reciclagem é uma parte, né, a gente tá falando de embalagem, que reciclagem é uma parte. Tem upcycling também, que é outra coisa, tem tratamento de redução de lixo, né? Como é que a gente está colocando isso daqui no mesmo ecossistema? Porque eu acho que todo o ecossistema, não sei que a gente está falando de reciclagem aqui, mas tem uma parte de lixo que eu acho legal trazer, porque se não existisse lixo, não tinha essa reciclagem, né? Então, como é que a gente... E não pode chamar de lixo, na verdade, né? Já me ensinaste isso, que a gente não pode chamar de lixo. Então, fala um pouco disso aí, cara. Assim, hoje o que condiciona a reciclagem mesmo é tudo a viabilidade econômica do negócio, né? Então, resíduos que têm mais valor de mercado, eles têm uma vantagem maior, né, em relação aos resíduos que têm menos, assim. Hoje, eu vejo que muitas soluções de reciclagem de orgânicos, elas estão começando a surgir, assim, sabe? Então, além dos resíduos recicláveis, a gente está
começando a surgir, mas assim, falta aquele empurrãozinho, assim, que seria aquela legislação mais objetiva, que permitisse que esses negócios que utilizam os resíduos de lixo comum como insumos, que eles tivessem mais viabilidade econômica para eles poderem funcionar, porque da forma como está, é basicamente um altruísmo mesmo, é só porque tem gente que quer fazer que está acontecendo, então rodando no prejuízo, e estão tendo muita dificuldade assim, para operar, né? Então, eu acho que para todos, hoje assim, não existe lixo, na verdade, né? Existe desperdício, porque o que falta, na verdade, é sempre viabilidade econômica para você. Se você tem um resíduo, uma recorrência permanente, numa qualidade específica, esse resíduo ele pode virar insumo para outras cadeias produtivas. Só que, assim, como a gestão dos resíduos hoje ela é muito rudimentar, a gente basicamente divide o resíduo em duas qualidades, os municípios que fazem alguma coisa, né? Porque tem muitos municípios, mais da metade dos municípios, pouco menos da metade dos municípios hoje no Brasil, eles fazem só a coleta de lixo. Não faz a coleta seletiva, que seria separar o mínimo, né? O resíduo seco do resíduo úmido. E a gente poderia deixar esse processo muito mais complexo, se a gente conseguisse agregar valor para os diferentes resíduos que podem sair do lixo geral, né? Então, se a gente fosse mais... se a gente tivesse uma legislação mais clara, talvez a gente teria mais viabilidade para reduzir o volume de desperdício que é característico hoje na nossa sociedade. Sabe, e agora eu vou terminar não, mas eu vou passar isso pro Rufino aqui, porque o Rufino tem um case de reciclagem, velho, assim. A JR, apesar de não ser uma empresa de reciclagem, é um quase produto, né, Rufino? Que é fazer isso de colocar no mercado novas peças aí. E aí a gente aterriza um pouco esse papo que a gente estava na reciclagem, depois a gente volta com umas provocações aqui pro Daniel, para ele ficar numa saia justa aqui e falar tudo. Fala, como é que... Cara, a gente é uma empresa que, desde 85, compramos caminhões e ônibus, fazemos a desmontagem deles e vendemos as peças. Esse é o core business. E foi interessante porque, a partir de 2008, quando começa um pouco do processo de sucessão familiar ali, é um momento onde eu começo a querer entender um pouco mais a fundo sobre o negócio e buscar o que mais a gente estava entregando para o mercado, para a sociedade, nem tanto com uma visão de propósito social altruísta que a gente está conversando, mas o que é esse negócio do desmanche de veículos no Brasil, né? Eu tinha uma sensação que ele podia ser proibido em algum momento pelo alto índice de empresas ilegais. Eu tinha a impressão que a fiscalização era cada vez mais hostil e corrupta. Então, eu precisava criar dentro da empresa um case diferente para posicionamento de marca diferente, para conversar com as empresas num tom diferente. E foi o que a gente foi construindo ali, muito baseado em dois pilares de pesquisa, entre aspas. Não teve sofisticação nisso, foi uma coisa muito simples, mas olhando para dois universos. O primeiro foi olhar para outros negócios que não tem nada a ver com desmanche, ou talvez nem nada a ver com automotivo, e começar a trazer as referências. Então, por exemplo, para a rastreabilidade, que é a comprovação de origem de uma peça, então, para mostrar como é que funciona bonitinho, te provar de onde eu tirei aquela peça, eu fui atrás da indústria farmacêutica, que tem todo o esquema de lote, que te dá os ingredientes, de onde vieram os ingredientes, e se der um problema em um dos ingredientes, você sabe quais produtos você tira da prateleira. A gente usou essa lógica invertida e aplicou rastreabilidade em peças. A gente foi para a indústria da moda para ver como que era o sistema de grade, porque você tem um único código de produto com variações de tamanho, por exemplo. E isso hoje é o nosso sistema de análise de qualidade da peça, porque eu vendo uma peça nível A e uma peça nível D. E aí, entendendo esse modelo de negócio e indo para o segundo pilar, que era entender esse negócio em outros países, eu tive em 9 países pesquisando esse negócio, eu percebi que, por exemplo, no Japão chama de peça verde, não é peça usada. No Canadá, a entidade que cuida dos desmanches chama Green Parts.
Então, na Europa tem o seguro verde, que é o seguro que permite o uso de peças usadas no reparo. E eu falei, caramba, tem um apelo ambiental aqui que eu nunca tinha me dado conta. Ou seja, a gente estava com 30 anos de empresa vendendo peça, e de repente a gente percebe que a venda de um motor usado reduz em 270 quilos de CO2 a emissão, porque um novo não vai ser fabricado para atender sua demanda. Então já começou na questão do reuso aqui, uma percepção de valor importante do que é a manutenção utilizando peças de reuso. Na segunda ponta, quando me caiu essa ficha, eu fui atrás da próxima, né? Depois do reuso, antes da reciclagem, você tem o quê? O recondicionamento ou a remanufatura, onde você usa partes que não foram danificadas para fabricação de uma peça em condições de nova. E aí a gente criou uma relação muito boa com a cadeia de fabricação de autopeças, nos comportando como fornecedores daqueles produtos e organizando essa questão. Mas a parte mais legal que aconteceu é que depois que tudo estava pronto, a JR já era uma empresa fora da curva no seu setor, com um posicionamento de marca muito forte, trazendo seguradora, montadora, todo mundo para participar desse projeto. Em 2013, a gente viu o terceiro viés, que não é ambiental no caso, mas era essa questão, tentaram proibir o setor, como a gente previa lá a partir de 2008, e a nossa iniciativa doou todo o know-how e sistema para o governo de São Paulo, que transformou aquilo na lei do desmanche em 2014. A gente reduziu em 26% o roubo de carros e 17% o latrocínio. E o que é legal dessa história? Você tem um negócio que não se percebia um negócio de propósito, ele simplesmente estava fazendo o seu trabalho ali, e a hora que isso é percebido, parece aquela coisa chata do propósito, que você tem que ter propósito, senão você não faz nada, mas esse propósito, a hora que a gente percebe o poder dele, de tanto reduzir a questão de emissões, mas também salvar vidas na questão da criminalidade, a gente percebe que não era o suficiente a JR dar certo, a gente precisava fazer com que o mercado desse certo. E aí que vem muito da contribuição que o Thiago veio trazer hoje para a gente, que é a questão de usar a tecnologia para dar escala para esse know-how e para esse propósito. E aí o que a gente está fazendo hoje no JR é criar uma plataforma que conecta todos os desmanches legais e audita esses caras para que não entre uma peça sem origem dentro da cadeia, e você começa meio que brincar de ser um Airbnb do desmanche, porque você controla a base instalada, oferece veículos com procedência, dá vazão através de marketplaces e organiza um pool de logística reversa de todos os resíduos dessa brincadeira. Então, é por isso que, por mais que a gente crie inovação estrutural, como é o caso do JR Diesel, onde você revisa o modelo de negócio para que ele seja sustentável econômica e ambientalmente, se não tiver, depois dessa fase, a carga de tecnologia para dar escala, olhar com essa visão de growth, a gente fica deficiente para causar esse impacto de forma mais consistente. Eu acho, cara, eu sou muito fã desse case da JR, né? Porque, de novo, ela impacta tanta coisa legal aqui que a gente está falando. E eu acho que quando a gente está falando de tecnologia, essa bola que veio agora para mim falando de tecnologia, né? E um pouco também desse pensamento de startup, né? De, cara, como você está empacotando um problema que, cara, é um problema, ponto, né? Um problema que aflige o mundo inteiro. E por muito tempo, quando eu comecei a olhar esse mercado, essa indústria, o que era o problema mesmo, que a gente tinha um problema que era real. Então, quando a gente cria uma startup, algum produto nesse sentido, a gente quer resolver um problema, né? Se o problema não existir, geralmente os empreendedores criam problemas que não existem para resolver problemas na cabeça deles, né? Mas era um problema que realmente existia. No entanto, o que eu percebi é que tem um problema de colocar em pé por questões econômicas. Foi o que o Daniel falou no início. E que o Rufino conseguiu transmutar isso, né? Ele conseguiu transformar um negócio que, em teoria, não pareceria economicamente viável num negócio economicamente viável. Então, o que aparece hoje, o que eu entendo, né, que é o que a gente está fazendo, e lógico, a gente vai precisar muito da ajuda do governo para fazer essa legislação toda e colocar esse negócio em pé, é trazer as pessoas agora que têm um olhar de crescimento, um olhar de startup, um olhar de novas lentes sobre a indústria de reciclagem, de lixo propriamente dito,
para a gente criar novos modelos de negócio, né? Então, o que a Cicla está fazendo aqui, o que a JR está fazendo aqui. Então, como a gente realmente ressignifica os modelos de negócio que já existiam antes, para agora muito mais embarcando tecnologia, né? E pensando de forma não linear e não precisada. Eu acho que tem muito disso também, né? Eu lembro quando eu comecei a falar sobre reciclagem, cara, é muito louco, né? A gente é ignorante em uma coisa, a gente acha que sabe, então a gente vem com, né, uma bagagem absurda, falando querendo fazer alguma coisa. E eu falei, cara, essa cadeia tá muito estranha, porque um grande problema da cadeia são as cooperativas. Tá? Assim, a gente começa a falar isso, a primeira vez. O cara chega, um cara com visão cartesiana, que não sabe nada, vai falar, cara, tá problema nas cooperativas. No entanto, o que é a beleza desse problema é que esse problema, resolvendo esse problema, tu ajuda uma parte social muito forte do Brasil. Então, tu não pode acabar com essa parte de cooperativas, esse sistema todo, porque ele ajuda de outras formas toda outra camada que não vive do consumo daquilo, e sim da reciclagem daquilo. Né? Então, não é um problema. A cooperativa, os catadores, eles não são o problema da reciclagem no Brasil. Na real, eles são os que mais potencializam. E aí o Daniel tem um número assustador para falar da reciclagem no Brasil, quanto vem de catador de lixo, né, Daniel? Traz aqueles números que tu tens aí que eu acho fenomenais. Então, uma das características do mercado da reciclagem é a informalidade, assim. Informalidade é falta de dado, né? Então, a gente tenta trabalhar sempre com os dados que existem, né? O IBGE é uma fonte, mas é aquela fonte, assim, que a gente sempre fica relativizando, assim, mas o fato é, 89% dos municípios brasileiros declaram que existem catadores trabalhando no seu território. Então, assim, é muita gente, assim, e se você for rodar a periferia das grandes cidades, você vai ver a quantidade de pequenos comerciantes de resíduos que existem nessas periferias, assim. E se você roda no centro das cidades, você vê a quantidade de catadores que rodam nas cidades, né? Então, a gente tem, assim, a estimativa é que a população de catadores gire entre 600 e 1 milhão de pessoas. E esse número, ele é pendular, porque quando a economia está bem, esse número reduz. Mas quando a economia vai mal, esse número aumenta bastante, assim. Então, é uma coisa, assim. E essa informalidade do mercado, ela representa mais ou menos 90% do mercado, do que é feito de reciclagem. Então, ela só se viabiliza com os resíduos de alto valor agregado. Os resíduos de mais baixo valor, nessa cadeia que é o mainstream mesmo da reciclagem, ela não absorve resíduos que tem menos valor de mercado. Então, assim, tem muito campo para a gente trabalhar a questão de resolver o problema, assim. Para quem não sabe, os municípios hoje, a principal destinação de resíduos é aterro sanitário. Aterro sanitário é um lugar onde a gente leva o lixo e enterra ele e dá um acondicionamento ambiental. Mas pouco menos da metade dos municípios brasileiros não tem aterro sanitário. Então, esses resíduos são jogados indiscriminadamente em qualquer lugar, desde que fique longe do nariz e da visão das pessoas, né? E esses lugares, normalmente, têm uma concentração muito grande de trabalhadores que vão lá para recolher os resíduos que têm maior valor, assim. Então, a reciclagem, hoje, ela gera renda para muita gente, ela é muito importante, assim, e a gente não pode simplesmente desenvolver soluções que não levem em consideração a importância econômica que tem para as periferias, assim, porque se a gente tira essa fonte de receita, a gente dá espaço para mais criminalidade, a gente fortalece narcotráfico. Então, assim, a experiência da JR, ela é muito legal, assim, sabe? Porque se a gente consegue potencializar a renda que chega na periferia,
de uma forma que seja mais saudável para as pessoas, a gente com certeza vai reduzir criminalidade, a gente vai com certeza reduzir vários outros problemas que estão relacionados à falta de oportunidade de receita, de geração de renda para as pessoas, né? E aí por isso que eu falei que é louco, né? Porque quando começa a entender um pouco do negócio, você tem que tirar um pouco da tua cabeça de Vale do Silício, de, sabe, playbook de startup, de como fazer essas coisas, e fala, cara, não, assim, aqui o problema é mais embaixo, entendeu? A gente tem questões muito sociais e muito impactantes no nosso país aqui, que precisam de uma solução mais robusta e não uma solução puramente tecnológica que resolva algo, sabe, para sei lá, uma pequena população, parte da população, né? Que é a população que consome desenfreadamente os produtos, né? Esse é um dos principais desafios, Thiago, porque assim, a solução tecnológica, você desenvolve a tecnologia, mas as soluções sociais, elas são muito mais, assim, a interação social é muito mais complexa, né? Então, a gente tem que, assim, a solução ela tem que ser mais interdisciplinar, a gente tem que pensar a tecnologia, como que ela vai se integrar ao sistema existente, né? Sem gerar exclusão, sem gerar desemprego e outras coisas. Eu fico pensando, a gente vai abrir a pergunta agora, que tem 2 perguntas aqui, acho que o pessoal vai colocar aqui na tela para a gente, mas eu fico pensando se esse modelo não é o modelo que a gente deveria usar até para desenvolver nossas próprias startups, tá? Você não deveria pensar no modelo tão independente da sociedade de uma forma que vise só o lucro econômico, né? Só um impacto econômico para os founders, assim. Agora, deixa uma provocação até para a gente pensar, e para as pessoas que estão vendo aqui, sei lá, pensarem sobre isso também. Gabriela Franco, acho que isso daqui é mais para os dois, né? Já que a legislação não é clara, o que podemos fazer para que os cidadãos aprendam a reciclar? Fala aí, Daniel. Olha, assim, a grosso modo, eu vejo que a gente tem que pensar, a princípio, em soluções que sejam voluntárias e que tenham com base no marketing, que ajudem a promover, para a gente conseguir recurso para conseguir divulgar informações qualitativas sobre gestão de resíduos, para municiar as pessoas, para na hora que elas forem tomar decisão, na hora de escolher que tipo de embalagem que elas querem usar, a gente precisa de investimento, porque para a gente conseguir organizar tudo isso é um processo muito complicado, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, contar com a iniciativa privada, mas a iniciativa privada, ela também é refém disso, porque na maior parte das vezes, a única lógica que determina qual embalagem que ela vai escolher é a lógica do menor custo. E aí, a lógica do menor custo é a lógica com menos reciclabilidade, a reciclabilidade seria qual que é o potencial que determinado resíduo tem de ser reciclável. Às vezes, você pega uma embalagem uma embalagem flexível, você vê lá, está o símbolo de reciclado. Mas aquilo lá não vai para reciclagem, porque se ele mistura com lixo comum, inviabilizou tecnicamente você tirar aquele resíduo, pinçar aquele resíduo de dentro daquilo e colocar num processo industrial. Então, assim, é muito delicado, é muito complexo mesmo o processo de conseguir sistematizar as informações para você criar uma consciência crítica nas pessoas, para na hora que elas forem decidir que tipo de embalagem que elas vão consumir, elas conseguirem fazer a coisa com uma certeza maior, assim. Eu vejo da seguinte forma essa questão a regulamentação, seja no meu mercado, que aconteceu, a gente participou ativamente, ela serve para um governo que aplica legislação, né? Então, como não é o nosso caso, eu brincava muito na época que a gente estava construindo a lei de desmanche. Eu falava para os agentes públicos, eu falei, cara, roubar carro já é proibido. A gente não precisa de uma lei para falar que não pode desmanchar o carro roubado. Então, eu acredito muito na autorregulação, que é o poder do empresariado de transformar aquilo, mas precisa de um interesse econômico de todo mundo, porque meu pai fala muito isso, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, se você falar para a Dona Maria
mãe de 3 filhos, que tem uma renda mensal de R$ 1.200, que o pote de Danone que ela joga fora vale alguma coisa que volta para o bolso dela ou para o benefício dela, aqui ó, que ela vai jogar fora. Aqui ó, que ela vai jogar no Rio. Então é muito uma questão, é um pouco de fazer a alusão do meu mercado. O meu mercado, ninguém joga veículo fora. Por quê? Porque eu pago em média R$ 26.500 por um caminhão batido. Você vai jogar fora um troço que vale R$ 26.500? Óbvio que não. Mas se ninguém quisesse, ia acontecer o que acontece com o sofá hoje, que a galera joga no córrego. E por quê? Porque não tem ninguém pagando pelo sofá. Então a questão é muito de ter mais gente criativa e inovadora olhando para esses problemas e conhecendo esses problemas principalmente, porque tem muita gente inovadora que não é nem que não concorda ou não quer tocar na reciclagem, mas não conhece um Daniel, que conhece o resíduo de cabo a rabo, que sabe como é que funciona dentro da favela o descarte desse negócio, e cruza com uma puta caralhada de informação importante que constrói solução relevante, que vai lá e dá dinheiro, que seja R$ 15 por mês, todo o resíduo que a dona Maria vai gerar na casa dela de resíduo, ela não vai jogar fora mais. Então é muito uma questão de o que o governo não consegue fazer através da legislação, a gente tem que fazer mexendo no bolso da turma. Então é trazer gente inovadora para fazer com que essas coisas passem a ter valor e sejam viáveis de ter valor agregado, porque você tem logística, você tem um monte de questão envolvida. Sabe que mas esse ponto no teu site agora, Rufino, porque quando a gente está endereçando um ponto do caminho, né? Que é quem está reciclando. O problema que eu acho que a Gabriela também trazendo é que é o outro ponto, né? É quem consome e joga no lixo. Não separa. Porque essa educação, eu acho que o que acontece, né? Que acaba vendo é que a reciclagem fica só quem é responsável por reciclagem são as pessoas de mais baixa renda, né? Elas vão fazer a reciclagem acontecer de verdade. No entanto, isso está totalmente errado, né? Deveria ser os dois lados fazendo isso. Então, tem um ponto também que eu acho que tem uma questão de educação e como a gente consegue promover isso na sociedade de forma que as pessoas também entendam que, como o Daniel falou, é muito melhor tu comprar um produto que tem uma embalagem reciclável por muito tempo, né? Que tem um índice maior de reciclabilidade, vai pagar mais caro, mas você tem condições de pagar mais caro por isso. Né? Então, faça seu movimento também de fazer essa frente aqui. Eu acho que é uma pergunta difícil mesmo, mas, Gabriela, acho que a gente tentou fazer aqui uma resposta. Eu acho que tem mais uma aqui. Nossa, são 2 Gabrielas. Aqui olha lá. Aqui no Brasil, com o músico na reciclagem de peças de automóveis. Isso gerou alguma dificuldade para ingressar a reciclagem nesse setor? E eu vou te falar que ela falou mais alguma coisa aqui, Rufino. Para desvincular da ideia de desmanche legal? Gabriela, a questão da nossa dificuldade não foi nem aproximar a reciclagem. Foi um desafio de... A reciclagem até nos ajudou, porque hoje o meu segmento formal é conhecido como reciclagem automotiva. Até então ele era desmanche. Se você pegar no dicionário Aurélio, desmanche é a atividade de desmontagem de veículos roubados, não tem o lado legal. O brasileiro não conhece essa versão, não tem no caderno de negócios a palavra desmanche, né? Então, para desvincular essa ideia, o nosso esforço foi muito utilizar os meios de comunicação públicos. Então, a gente foi para a imprensa, a partir de 2001, sob o risco de interpretação, porque a gente sabe que tem muito sensacionalismo na imprensa, e foi muito bacana, porque quem resolveu falar da gente foi Valor Econômico, Isso é Dinheiro, Época Negócios, e aí começou a gerar não só uma percepção de que existia a questão do desmanche legal no Brasil, mas principalmente as empresas começaram a perceber que existia um ente viável de comunicação, que eu poderia sentar na mesa de um desmanche legal para começar a pensar o fim de vida do veículo. Então, foi um trabalho muito gostoso de ser feito, mas por quê? Porque a gente preparou um case que o cara batesse o olho e fosse inquestionável. Então, quando a gente fala de transparência, por exemplo, pode parecer a coisa mais besta do mundo, mas todas as paredes na minha empresa que dividem departamentos são feitas de vidro, inclusive da área industrial. Então, não tem um canto da minha empresa
que você sozinha, através de uma visita boba, como cliente final, não consiga ver. Então, você sabe que não tem nada que possa ser escondido ali dentro. Então, a gente teve que pensar muito nisso. Enquanto a gente pensava processo para deixar a empresa mais eficiente, sempre tinha um investimento a mais. A gente estima que a gente investiu 30% além do necessário para dar esse tom do encantamento. Então, a pessoa tem que entrar na JR Diesel e falar, uau, que troço esquisito, animal, eu preciso contar para alguém que existe um troço desse. Então, é o ímpeto que as pessoas têm quando têm contato com a JR Diesel hoje, porque você entra num desmanche que tem aspecto de concessionária de luxo. Então, precisava ser assim? Não, não precisava na Alemanha, não precisava nos Estados Unidos, mas no Brasil, quando eu quero defender uma regulamentação e provar que existe esse segmento formal, sim, precisa. Não basta parecer, não basta ser, eu preciso parecer, e muito. Porque é bizarro, né? Nosso país cara, por isso que eu falo, quem empreende no Brasil e manda bem no Brasil, o cara empreende em qualquer lugar do mundo, bicho. É muito... Verdade. Sandbox pra gente. Aqui, a Natália, quais são os ganhos reais para as empresas hoje, nos processos de reciclagem de logística reversa? Manda aí, Daniel. Essa daí, pode mandar no Face. Olha... Os ganhos reais. Olha, na verdade, assim, a gente tem que pensar que o descarte responsável, a fabricação responsável de embalagens, ela não pode ser vista como um problema só da empresa. Ela é um problema para o meio ambiente, assim, na verdade. Assim, a gente não tem, assim, é o tipo de questão que a gente não vai ver pelo ganho para a empresa, a gente vai ver mais pelo prejuízo para o meio ambiente. Eu acredito que as questões ambientais, elas tinham que ser mais mensuradas, assim, para a gente poder avaliar qual que é o custo mesmo de descarte inadequado de resíduos, para a gente colocar isso na balança quando você vai avaliar a viabilidade econômica do negócio. Você não pode simplesmente produzir embalagens indiscriminadamente sem que você seja responsabilizado pelo volume, pela destinação. Se você premeditadamente fabrica uma embalagem que não tem reciclagem, isso daí devia ser considerado, isso daí devia, de alguma forma, o poluidor, a pessoa que está gerando isso, deveria contribuir para fazer com que aquele resíduo, pelo menos, não fosse descartado inadequadamente. Então, a questão da reciclagem, eu acho que ela é muito mais um passivo, a externalidade que não está sendo incluída na avaliação do modelo de negócios do que necessariamente o retorno. Mas, assim, a gente tem o retorno de marketing, né? Hoje, porque o apelo da reciclagem, ele é muito forte, né? Então, eu acho que esse é o principal retorno, assim. As empresas que se posicionam simpáticas e que se preocupam efetivamente com a destinação dos resíduos que elas estão colocando no meio ambiente, essas empresas elas têm uma imagem melhor com a população, né? Então, eu vejo que o benefício é esse, assim, mas a gente tem que levar sempre em consideração que, assim, o custo ambiental tem que ser colocado nessa balança, assim, essa que é a minha visão. Acho que de forma resumida, eu acho que esse tem... Pode falar. Não, manda ver. Eu quero falar que o grande desafio desse daí é não ser só marketing, né? Tem que sair desse modelo das empresas acharem que é só marketing para um negócio que realmente é viável economicamente. Pode falar, Rafael. Eu acho que, até para a gente finalizar, a pergunta da Natália mostra o que a gente tem de oportunidade. Nós, brasileiros, e talvez os terráqueos do mundo inteiro, a gente não sabe exatamente, com clareza, quais são esses ganhos. Então, a gente tem uma porrada de oportunidade de gerar esses ganhos, de descobrir esses ganhos. Então, é um campo, assim como eu comecei a brincar dentro da desmontagem de veículos, a reciclagem, o resíduo em si, tem um campo enorme de oportunidades, porque são usinas urbanas de diversos tipos de material que você pode querer para a sua startup, para o seu produto novo, para o seu desenvolvimento. Então, eu acho que um bom direcionamento aqui é pensar que tudo que está indo para o lixo hoje poderia ser matéria-prima de algo que você poderia estar criando. Então, não é só questão de você separar bonitinho, mas principalmente
pensar o que você pode fazer com aquilo daqui para frente. Exatamente. Eu acho que se a gente faz a reciclagem do jeito mais eficiente, se a gente faz a gestão dos resíduos do jeito mais eficiente, a gente gera valor para todo mundo, assim, e a gente faz com que a economia seja mais redonda, com menos desperdício, né? E eu acho que, no fim das contas, todo mundo sai ganhando com esse aquecimento econômico, tá? Bem, eu não sei se a galera está vendo nossos contatos aqui, acho que sim, imagino eu. Cara, eu queria agradecer aí o Rufino, o Daniel, aí, por esse papo que a gente teve agora também sobre a reciclagem. A gente está terminando aqui. Acessem o site da Cicla, JR Diesel, @Arthur Rufino, né, Rufino? JR Diesel. Daniel, fala a Cicla aí um pouco, qual os contatos da Cicla, site, tem um olho para o futuro. Isso, só entrar no nosso site, entra no contato lá, a gente quer conversar com todo mundo aí. Ótimo. Então, tá aparecendo aqui do lado dos nossos contatos aí, todo mundo quiser falar com a gente, eu, Rufino, o Thiago Barra, Rufino, Arthur Rufino e o Daniel. Espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente se vê para falar mais sobre reciclagem, green tech, waste e essas coisas que a gente está tentando fazer dar certo esse negócio aqui no Brasil, pessoal, acredito. Obrigado. Muito bom. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Um abração.